Aleluia. Você que nos está ouvindo, que você abra seus ouvidos espirituais, seus olhos, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação, e que a gente tire todo o misticismo, todo aquilo que possa haver no teu coração, meu coração, para fazer a vontade de Deus, né? Então, prazer estar com vocês, no meio de tanta mulherada aqui, né? Você pregou tanto da mulher que agora estamos cheios de mulher, né? Aleluia. A Bíblia, não sei se você já leu num texto, na palavra de Deus, que está em Lucas 8:3, a respeito de que Jesus era ajudado, ou ministrado pelos bens de mulheres, né? Procurador, né? Havia toda uma ajuda de mulheres ali que andavam com Jesus no sustento dele, no sustento do ministério dele. Amém? Então nós vamos estar vendo aqui, amém? Tem um tabernáculo e tem o corpo, e alma e espírito, né? Ali tem o átrio, tem o lugar santo e o santíssimo lugar, né? E aqui nós vamos ver corpo, alma e espírito, né? Três coisas andando muito juntas, né? E aonde que está isso, né? Na palavra de Deus. Isso está em Êxodos 25, né? Falando, Moisés, né? Fala que ele ouviu a voz de Deus e ele viu o tabernáculo que foi mostrado no monte, né? Então, para a gente poder saber que esse tabernáculo não foi da cabeça dele, né? Não foi algo que ele, de alguma maneira, pintou na cabeça dele, mas ele, na realidade, fez uma cópia daquilo que Deus mostrou para ele. Amém? E isso está em Êxodos 25. E eu vou pegar meus óculos, só um pouquinho. Aqui que depois dos 50 a gente não enxerga muito, né? Já está falando da minha idade já. Eu falei para minha irmã hoje, não, eu estou com 18. E aí no capítulo 25, 8 e 9, diz: e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrarei, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis, né? Então, havia um modelo que estava sendo feito, modelo do céu, feito na terra, né? Hebreus 8:5 também vai falar sobre isso, né? Hebreus também fala sobre isso. Vá anotando aí, para a gente poder estar falando sobre esse tabernáculo, né? Esse tabernáculo não foi ideia de Moisés, esse tabernáculo foi ideia de Deus. Aleluia! E toda a escritura é inspiração de Deus para a nossa vida. Então, se não me falha a memória, aqui 8:5. Aqui, 8:5 diz: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, então já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faça tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Nossa, português aí. Amém? O corpo, eu vou falar do corpo, tá? A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, que o corpo é templo do Espírito Santo. Esse corpicho aqui, e esse corpicho que você tem, é templo do Espírito Santo. Amém? Aleluia. E esse templo aqui é santo. Deveria ser santo. E, né? Às vezes o pessoal acha que o corpo não tem nada a ver. Vou
vou pagandar. Vou fazer coisa que não devo, né? E não posso. Às vezes nem saio de casa para fazer coisa ruim. Nem vou explicar os detalhes, né? Mas a Bíblia diz que ali em 1 de Coríntios 6, para você saber, disse... Espera aí. Já eu acho, hein? Que aqui a letrinha está bem. 6:19. E não sabeis que nosso corpo é santuário do Espírito Santo. O que era aí? Um santuário. Como também aqui, você é o santuário. Todo esse lugar, tudo isso ali, era a manifestação da presença de Deus. Amém? Mas aonde se manifestava a presença de Deus na sua essência, era ali no Espírito. Foca no Espírito ali. Como se focava no lugar, no Santo do Santo, era a essência ali, era a presença de Deus também. Tá? Deus se revela no meu espírito, não é na minha cabeça não. Tá? Deus se revela ao meu espírito. Porque se você pegar o texto aqui, vou falar de espírito agora, né? Eu vou te tirar mas tem que falar. E aí ele fala assim: mas quem se une ao Senhor, 17 ali do mesmo texto, é um só espírito com Ele. Amém? Uau, isso é tremendo. Então, há uma união ali, no espírito, né? Quando fala, aí está em maiúscula, mas o espírito humano está ali, espírito, alma e corpo, não é Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar na parte mais essencial nossa, que é o espírito. Mas ele toma conta da nossa alma e toma conta do nosso corpo. Por isso que a Bíblia diz lá em Joel que derramarei meu espírito sobre toda carne. Quem é carne aqui? Levante a mão. Todos nós somos carne, então Deus derrama seu Espírito sobre toda a carne. Eu posso sentir o Espírito Santo? Posso. Porque eu recebo Ele pela fé. Como eu recebi Jesus pela fé, eu recebo o Espírito Santo pela fé também. Amém? Então, o Espírito Santo vem, mas não quer dizer que sempre eu vou sentir o Espírito Santo ali no meu corpo. Tá? Ele se movimenta na parte mais essencial, que é o meu espírito. Estou adiantando, pastor, desculpa aí. Estou adiantando o seu estudo aí. Mas é que eu estou mais afinado com o espírito que com o corpo. Porque eu estou treinando algumas pessoas a andar no espírito e desenvolver o espírito humano. Quem sabe que você tem um espírito? Quem sabe aqui? Mas você conhece o teu espírito? Então, isso fica para o pastor Arthur explicar. Já guarda essa aí, né? Porque... E depois você me procura se você quer saber mais. Mas o corpo, bom, aonde Deus, Deus não falou que nós somos templo do Espírito Santo, certo? Por isso os textos. Mas aonde o corpo foi criado por Deus lá no Gênesis, Ele desenvolve o corpo lá da terra mesmo, do pó da terra, segundo Gênesis 2. Ele pega e faz um boneco né? Faz um boneco ali, né? E faz um boneco, né? E coloca o dedo dele assim no umbigo, né? Esse é 1 Roberto 1, né? Está feito, tá, né? Aí coloca no umbigo, né? Aí faz o furo, né? O furinho dos. Bom, o boneco está feito ali, amém? De barro. Porque 2 de Coríntios 4 diz que nós temos, né, o tesouro. Muito bem, obrigado. Isso aqui é uma célula, tá, gente? Não é uma pregação, não. Você me ajuda aqui. Eu esqueci de falar isso, né? Nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja de nós, mas de Deus. Falei para o seu irmão, você é um vaso de barro. Barro, fala aí, barro. É barro. É barro. É barro, né?
É que em alguns Deus caprichou, né? Alguns Deus caprichou, né? Mas vaso de barro, então vaso de barro se quebra. Vaso de barro não é, Deus não fez você e não nos fez de ouro. Não nos fez de metal, de algum metal, não fez de barro, simples barro. Por quê? A fraqueza, né? Se quebra, racha. E se racha, Deus volta a fazer. Amém? Lembra de algum texto no Velho Testamento de barro? Quem é o oleiro? Jeremias 17. Eu vou falando os textos, vocês vão copiando ali, porque tem texto que eu nem coloquei aqui. Vai saindo. Né? E o vaso fala para o oleiro como fazer o vaso? Não. Jeremias fala o quê? Desce a casa do oleiro, que lá vai, né, vai fazer de novo. Amém? É quebrantamento isso. Amém? Então o corpo tem a ver com vaso de barro. Foi feito de barro. Os materiais minerais estão só de barro. E Deus vai e sopra sobre esse vaso de barro nas suas narinas. Essa palavra fôlego de vida no hebraico é shais, no plural, porque são vidas. Dá o plural de duas vidas. É criado ali, tem que falar disso, a alma. Quando Deus compartilha do sopro, Ele libera do seu espírito ao homem. Soprou. Lembra desse texto em Gênesis? Ele soprou nas suas narinas fôlego de vida. Aí quando ele sopra, ele no contato com o corpo cria a alma. Por isso que o homem passa a ser alma vivente, né? Sem pecado, tá tudo bonitinho. Ainda não há pecado, não há parada, tá? Então aí cria a alma. O terceiro elemento é a alma. Então o corpo tem no corpo nós temos o quê? Né? Temos olfato, os 5 sentidos. Olfato, que mais? Isso. O pastor fala que tem 7 sentidos. Não sei qual é o 7º sentido, né? Mas tudo bem, tem 5. Tem 5. Então, ali no corpo se manifestam os 5 sentidos, né? Por isso que você deseja, por isso que você gosta. E por onde entrou o pecado? Vamos falar, por onde entrou o pecado? De dentro para fora ou de fora para dentro? De fora para dentro. Por quê? Porque a Eva foi lá e ela viu que era boa para se comer. Ela viu com os 5 sentidos, ela viu, desejou aquilo, comeu aquilo, e aí depois deu para o cabeção de Adão, né? E ele comeu. E aí o pecado se concluiu e matou o homem e a mulher. Essa morte veio ao corpo, à alma e ao espírito. Morte significa separação de Deus. Morte. O que gera o pecado? Morte, separação. Então o homem acaba se separando de Deus. Ele mata a sua comunhão no espírito, na alma e no corpo. Por isso que ele é destituído do Éden, para ele não comer mais da árvore da vida. Então o corpo dele recebe a morte.
Por isso que Paulo fala em Romanos 7, diz: quem me livrará do corpo dessa morte? O corpo do pecado. Porque o seu corpicho, o meu corpicho, ele quer o quê? Pecado. A carne não se converte, gente. Nem vou levantar a mão quem tem lutas aqui na carne, né, irmão? Porque começa com o pastor, né? Mas carne não é só prostituição, só. Tem outras coisitas mais que tem implicada o corpo, né? Então, nós estamos aqui no corpo. Então, o corpo é o átrio. Como está ali, onde está a fumaça, é o átrio. Onde tem o quê? Muita movimentação. Não é? Quando você está agitado, né? Quando você está agitando, né? Vamos, as crianças, né? Se agitam, não é? E começa um agito no seu corpo, um sentido, começa a suar a mão e tudo, a ansiedade, o olho cresce, né? Vai a mil. Então, ali nesse átrio há uma atividade, que há uma movimentação muito forte. Tá? Dos 5 sentidos. Por isso que você come, você vai no shopping, olha, estou desejando esse tênis, esse casaco, esse aqui, eu desejo por ter aquilo outro, né? É ou não é? Não são os sentidos agindo? É. Então é o corpo, nesses 5 sentidos ali, se movimentando bastante. Isso é o átrio, né? Esse é o átrio. Amém? Então o corpo faz os 5 sentidos, tá? Eu me lembrei assim eu não fui atrás, mas o gnosticismo fala que o corpo está mal, deixa rolar, porque ele já tendenciou para o pecado, né? Que não precisa conserto, não precisa de santidade. Mas isso é uma mentira, isso é totalmente mentiroso. É para dar vazão à carne, não é? Não tem um carnaval? Não tem a quaresma? Tudo termina numa quarta-feira de cinzas, que o cara dá lugar a todo tipo de vazão. Olha Romanos 1:18. Só para que seu corpicho ali fique santo, nosso corpicho, pelo menos você tem que levar teu corpo, né, a santidade, né? Realmente o corpo é o corpo do pecado. Então ele só vai receber vida através do Espírito Santo. No meu espírito vai receber vida. Amém? Então, se pego Romanos aqui, Romanos 1, ele disse: porque se do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porquanto que Deus se pode conhecer nele, se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inesculpáveis. Isso aí. Porquanto têm conhecido Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graça. Antes seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se escuriu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem incorruptível, de ave, de qualquer mudança, né? Pelo que também Deus entregou a concupiscência, ao desejo dos seus corações, a imundícia, para desonrarem o quê? Os seus corpos entre si. Seus corpos. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais ao Criador, a criatura do que é Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até os seus mulheres mudaram o uso natural, ao contrário da natureza, e semelhante também aos varões, deixando o uso natural da mulher,
se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo recompensa que convinha ao seu erro. Como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, e vai por aí, né? Sendo murmurador, e vai falando que Deus os entregou. Deus abriu mão, né? Porque eles, conhecendo Deus, não o glorificaram como a Deus. Então seus corpos, eles se expuseram os seus corpos. Amém? Isso me lembra muito aquilo que aconteceu em Gênesis 6, quando fala, disse, meu espírito não agirá mais no homem, porque este é, me arrependo de ter feito o homem, porque este é carnal. E o profeta, o Moisés fala, não agirá mais o meu espírito sobre eles. Carnal, terreno, totalmente terreno, cobiçando as coisas que é terreno, tudo que o homem deseja, ele vai. Sodoma e Gomorra, tá? Mas lembra que Sodoma e Gomorra, o pecado deles não foi só se expor à depravação. Isso foi, como chamaria, numa escala, eles chegaram a isso, mas chegaram por quê? Pela soberba, pela fartura de pão e pela ociosidade. Esses foram os 3 pecados de Sodoma e Gomorra. Ezequiel 36, se não me engano. Não é 36. Está em Ezequiel, mas profeta Ezequiel. Então, os pecados foram no corpo. Tá? Eu estou falando disso porque o pecado entrou através do corpo, por uma decisão da alma. A alma decidiu pecar, decidiu se contaminar, decidiu pelo pecado, né? E não pelo Espírito, pela obediência a Deus. Amém? Por isso tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Escolhe, você tem que escolher. E a mulher foi lá e o homem caiu de olho aberto. Os dois foram. A mulher foi enganada, disse Paulo em Coríntios. Segundo Coríntios 11, diz que a mulher foi enganada, mas o homem caiu de olhos abertos. Então, quando falamos de corpo ali, o pecado entrou ali no corpo, através dos sentidos, mas se movimenta, há muito, né, sentido nisso ali, o sentido está muito aguçado, né? Não é? Não é? Então, Deus, Deus está no átrio, Deus ali nesse corpo, Deus se move através do corpo, tanto no corpo da igreja como no seu corpo, né? Porque Deus se movimenta através de você. A Bíblia diz que Deus, Jesus é fiel em toda a sua casa, e casa somos nós, templo do Espírito Santo. Enquanto eu dê mais lugar ao Espírito, mais de Deus eu vou ter. Mas se eu der mais lugar à minha carne, mais morte eu vou colher. E não vou sentir Deus nem a pau. Deus não vai falar na sua carne, Deus vai falar no seu espírito. Amém? Não sei se está entendendo isso. Não quero ir para lá, mas, né, vocês sabem como quer, né? Amém? Então, quando a gente fala do corpo, né, fala a respeito desse átrio, movimentação. Por isso que a Bíblia diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Porque quando você está agitado, a alma agitada, que diz o salmista: aquieta-te, alma minha, e espera em Deus.
É ou não é? Qualquer coisa agita teu corpo, tua alma. Eu e você. Não pense que a gente não se agita, né, nessa questão. Então, Deus, como eu falei em 1 Tessalonicenses 5:23, disse que Deus nos santifica o quê? Espírito, alma e corpo. Repararam alguma coisa ali, nesse sentido? Alguém pode falar alguma coisa a respeito disso? Deus começa a agir primeiramente aonde? De dentro para fora. O pecado veio de fora para dentro, e Deus começa a agir primeiro no teu espírito, na alma e no corpo. Mas tudo isso ali, a glória de Deus inunda todo o teu ser. Mas a parte mais essencial é o espírito. Deixa eu dar uma pausa ali. Estou batendo no espírito, né? Mas ali por quê? Porque, e aí eu me movimento, sou cheio do Espírito, e por isso que às vezes você sente fogo, sente pegando, as tuas mãos estão pegando fogo aqui. Já sentiu isso já? Né? O monte da transfiguração, Jesus é transfigurado, né? Eu coloquei o texto aqui, só para as minhas colinhas aqui. Transfigurado. Será que coloquei? Ixi. Monte da transfiguração. Mateus 17, 1, 2. Acho que está aí. Quem pode ler? Mateus 17. Só para falar de Jesus ali. Na transfiguração. O corpo dele é transfigurado. As suas roupas ficam o quê? Relucentes. Né? Está aí ou não? Mateus 17. 1 ou 2. Pode ler. Se alguém pegou aí. Aleluia. O corpo de Jesus e as roupas dele impregnadas pela glória de Deus. Já se sentiu purificado uma vez? De tanta santidade, você parece não andar puro. Você vai ser arrebatado, mano. Porque tanta presença de Deus, e aí você limita. A Bíblia diz que há uma guerra entre a carne e o espírito. Gálatas fala sobre isso. Entre a carne e o espírito, e disse, e o Espírito Santo te ajuda para que você não faça aquilo que a carne manda, mas aquilo que é do espírito. Por isso que há uma luta em nós, na carne, de obedecermos a Deus. Porque a carne, o que ela quer? Que é pecado. Porque quantos cristãos têm problemas com a carne, com o seu corpício? Por que Satanás ataca tanto a gente no corpo? Quando Balaão fala para Balaque, a doutrina de Balaão fala que Deus vai se irar contra os filhos de Israel, porque manda as menininhas lá, as princesas lá, né? E os príncipes, e aquela, né? Os caras se contaminaram. E Deus pesou a mão. Tanto que o Finéias atravessa dois príncipes, uma princesa, um príncipe, estava lá, a plena, né? E o cara vem com tanta santidade, tanto selo da presença de Deus, e clava os dois caras. Não quero que vocês façam isso nos jovens, tá, Grace? Pelo amor de Deus. Não tem nenhum casal, nem nos casais, nem na sua casa, nada disso, tá bom? Não estou mandando ninguém fazer isso. Mas o cara estava tão cheio de Deus, que para deter a praga, ele vai lá e Balaão te leva, a doutrina de Balaão te leva à depravação. Não pode fazer, irmã, dá lugar à carne. Eu vou te ajudar.
Safado. Tem cara safado na igreja. Cuidado, hein? Cuidado aí, os meninos e as meninas. E os casais também, não pensa que não. Que o adultério está aí. A Bíblia diz que não é o que sai, não é o que entra, é o que sai que contamina o homem. O adultério, o ódio, o ressentimento e aquelas porcarias todas. Vamos lá, Gálatas. Não estou falando muito de pecado, né, gente? Mas, sei lá, né? Eu queria falar de Jesus. Vamos falar de pecado. Bom, transfiguração. Jesus é batizado aonde? Jesus é batizado aonde? O Espírito Santo repousa sobre aonde ele? Sobre a água? Vem do céu e repousa sobre o corpício dele. Tá? Ele é revestido de poder no seu corpo. Amém? Tá? Por isso que o corpo dele é santo. A pessoa tocava. O que aconteceu com a mulher quando toca? A mulher do fluxo toca o manto de Jesus. O que acontece com ele? Ele é curado. Os lençóis de Paulo e a sombra os caras são poderosos, não são caras cheios do Espírito, né? Dá até vergonha, né, a gente, né? A minha sombra não está curando nada, não está nem libertando, né? Mas os caras lá, o Paulo e Pedro, o lençol, era levado para os enfermos, para os endemoniados, e os caras eram libertos. Por quê? Porque havia uma glória tremenda de Deus, impregnava até os lençóis, até a roupa dos caras. Porque a presença de Deus era tanta, né? Eu vou contar uma história, já contei aqui, né? Eu quando era mais jovem, um pouquinho mais jovem, agora estou um pouquinho mais bem. Eu morava com o pastor Luiz, né? E morava embaixo, aqui no Jardim Guadalupe. E a casa dele servia de igreja, porque a gente não tinha um lugar ainda. Estávamos na escola, e eu morava lá embaixo, né? E eu orava toda noite, jejuava, lia a Bíblia, livros como Homem Espiritual, Rebecca Brown, ele veio libertar os cativos, eu mamava esses livros da madrugada, né? E um dia de manhã, o pastor falou assim, amanhã vai chegar visita lá de Poço Alegre, um pastor que nós tínhamos aliança, vai chegar com os irmãos, arruma tudo ali e tal, deixa o banheiro, deixei tudo bonitinho, tapa, cama legal. Aí chega uma irmã doente. Para onde é que ela vai? Deitar? Na minha cama. Ela deitou na cama, porque eu orava na minha cama, né? Deitou na minha cama, 5 minutos. Levantou curada. Então, e às vezes a gente não quer orar. Não vou orar em língua não, pastor. Carne, porque o Espírito, as línguas detêm o poder da carne. Amém? As línguas trazem o poder de Deus. Porque a Bíblia diz que as línguas, nossa, eu vou falar de novo, se revelam no meu espírito. Então, o meu espírito é edificado, fala mistérios com Deus, mas meu corpo fica o quê? Vivificado pelo poder do Espírito. Meu corpo fica o quê? Vivificado. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará vossos corpos mortais. Mas a gente não crê nisso. A gente não anda conforme a palavra lá em Romanos. Esse texto está em Romanos. Então, nosso corpo é impactado pelo Espírito Santo, através de nosso espírito, e vivifica nosso corpo mortal. Então, nosso corpo é vivificado. E às vezes o Espírito está falando, corre, mano, corre. Mas não corre dos capetas, vai correndo
Elias correu atrás, correu à frente dos carros de Acabe numa velocidade, cara. Era o corpo dele, cheio do Espírito Santo. Pá! Até que chovesse. Nosso corpo às vezes está tão desgastado, tão oprimido, tão impactado pelo pecado e pela opressão, que a gente não consegue nem levantar, nem orar. E nossas orações são muito aqui, tão racionais. Às vezes as pregações são tão racionais, tão lógicas, que ninguém se converte, ninguém é cheio do Espírito. Por quê? Porque não prega no poder do Espírito. Ensina a sabedoria humana, num conhecimento humano, teológico, e não no poder do Espírito. Isso não é verdade. E as pessoas não se convertem, e as pessoas não são cheias do Espírito Santo por causa disso. Porque a Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do meu interior, fala para a mulher samaritana. Essa revelação veio para a mulher samaritana. Amém, querido? O corpo, quando Jesus está no Getsemane, e os discípulos estão lá, ele disse: olha, vou orar, vigia ali uma hora que eu vou lá, ora por mim que eu vou lá. Volta Jesus e os acha o quê? Dormindo, tristes. A morte tinha pegado a alma e o corpo deles. E ele fala assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ah, minha carne é fraca, pastor. É que você dá lugar. Nós damos lugar à carne. Ah, vamos orar. Pastor, tenho tanta coisa que fazer. Vamos orar? Não, eu tenho que fazer. Eu tenho que arrumar aqui. Eu tenho que arrumar. Tem tanta coisa para fazer na igreja, que o indivíduo não para orar. Ou vai fazer as coisas e não ora. Não fica orando em língua. Porque isso edifica o meu espírito. Racionalizamos as orações em língua. Amém, querido? Então esses 5 sentidos aqui, esse corpo aqui, pertence a Deus. Faz parte do tabernáculo. E há movimentação pra caramba ali. Por isso que a gente se agita às vezes. Como que o salmista fala que o corpo dele tinha que almejar a Deus. No espírito te deseja, meu corpo te almeja. Diz o salmista, Salmo 63, 62, fala sobre isso. Amém, irmãos? Até que hora tenho? 1 hora? Já passei, né? 10 minutos. Amém? Então, quem está entendendo essa verdade aqui, gente? E aí você fala assim: ah, não vou na igreja. Quem não quer ir na igreja? A Bíblia, o corpo, porque a Bíblia diz assim: no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreia a lei do pecado e da morte. Romanos 7. Há uma luta ali, e Paulo fala assim: o bem que eu quero fazer, isso não faço, mas o mal que está em mim, isso eu faço. Por isso que ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte, ou desse pecado, o corpo do pecado. Porque o último inimigo a ser vencido vai ser o pecado. A Bíblia diz que o aguilhão da morte é o pecado. Quantas pessoas estão se masturbando? Quantas pessoas estão se prostituindo? Quantos de nós somos bombardeados pela internet com pornografia? Porque o diabo sabe que se os cristãos são bombardeados nessas áreas, eles vão ser menos santos. Porque vão se sujar o seu corpo. E seu corpo sujo fala de condenação. Mas Romanos 8:1 diz: o que disse? Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus.
Mas não é para você fazer o pecado, porque a Bíblia disse em Romanos 6, vamos lá, Romanos 6. Isso aqui, esse estudo é para umas 10, 20 horas, né, mano? Não é? Ah, não é assim mesmo, tal. Às vezes a gente está concordando com o pecado e não ajuda. Não ajuda, eu faço isso. Não, é assim mesmo. Não se preocupe, é assim mesmo. É assim mesmo, coisa nenhuma. Vamos orar para você vencer o pecado, para você encher do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que se alguém tem pecado, né? Se confessar os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos libertar do pecado, ou nos purificar de toda impureza. Amém? Então ele fala assim, olha, Romanos 6, diz: que diremos, pois permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o, como viviremos ainda nele? Então você foi liberto através do sacrifício de Jesus. Nós fomos libertos do pecado, mas estamos no planeta Terra ainda. Eu luto contra o pecado. Por isso que Hebreus 12 fala assim, olhando para o autor e consumador da minha fé, desembaraçando, tirando, né? Desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente me assedia. Corramos a carreira que nos foi proposta. Ou seja, o pecado luta contra mim, luta contra a carreira que eu preciso correr com Deus. Amém? Não sei. Aleluia. E aí então há uma libertação que Deus precisa nos dar, porque o corpo foi contaminado. Eu fui um dos primeiros a ser liberto no meu corpo. A Ivone me chamou em casa e falou assim: ainda bem que você chegou. Falei: olha, eu estou passando por luta assim. Ah, vamos orar. Ela e uma irmã estavam me esperando já para orar. E eu vomitei até as tripas. Porque eu tinha dado lugar porque eu vim do mundo. E todos nós que viemos do mundo, e mesmo dentro da igreja, nós expulsamos nosso corpo ao pecado. Ah, mas pastor, agora sou 30 anos na igreja. Mano, você pode levar 50, mas você está nesse planeta Terra ainda, nós pecamos. Ainda passamos por enfermidades, ainda passamos por algumas situações, né? Não é? A Bíblia diz que mesmo que meu homem exterior se corrompa, não se deteriore, claro, que vai ficando deteriorado, exposto. Contudo, meu homem interior se renova dia após dia. Então, o teu corpo vai ser renovado através do Espírito. Mas eu tenho que saber que dar lugar ao Espírito Santo, dar lugar ao meu espírito humano. Como eu não conheço o que é o Espírito Santo e o que é meu espírito, eu ando confundindo as duas coisas. Não sei quando é o meu espírito e quando é o Espírito Santo. Claro que é um treino, né? Quem é profissional aqui? Você já nasceu sabendo? Quantos não passamos por treinamentos na vida profissional? Você precisa passar por treinamento, gente. Por isso que Paulo coloca aqui as inclinações do espírito, da carne, né? E ele fala assim: olha, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém, querido? Em Cristo Jesus. Porquanto o que era impossível a lei o que falava? Você mentiu, está morto, condenado. Você adulterou, está condenado. Você falou mal,
você transgrediu o sábado, você está mal, né? Visto como estava enferma pela carne, olha, estava enferma por quê? Pela carne. Visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, Jesus fez pecado no corpo dele. Por isso que ele foi esmagado no seu corpo. Mas nenhum osso se quebrou. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo o quê? Mas segundo o quê? O Espírito. Na minha tradução aqui está Espírito com minúscula. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, dos sentidos, né? Mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Por isso que há uma luta, por isso que Jesus veio contradizer os fariseus e os caras lá, os saduceus, se escriba, porque Jesus andava no Espírito. E os caras andavam na carne. Por isso que a mulher adúltera lá, todos os caras lá que iam apedrejar, Jesus joga a primeira pedra que não tem pecado. Que a maioria ali tinha, né? Tinha tido um encontro com ela. E aí ele fala assim, olha, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? O Asmani fala esse livro aqui, Homem Espiritual. São 3 tomos, tá? Ele fala assim que o cristão se converte. Um cristão se converte salvo, não salvo para salvo. E um cristão carnal tem que se converter da carne para o Espírito. É um processo. Não é assim. É um processo. Amém? Porque todo aquele que se converte quer ser santo, não é? Eu como me converti, eu queria buscar mais a Deus, mais a Deus, mais a Deus, mais a Deus, mais a Deus. Hoje eu busco, mas gostaria de buscar mais. E Deus às vezes me acorda, vai orar, mano, vai orar. Levanta aí. E a minha carne diz, não, dorme. E Deus fala assim, acorda. Tu que dormes, porque o Senhor te iluminará. Não é? Então, às vezes, Deus te manda orar e você fala não. Aí Deus tem que inventar alguma situação para você pular da cama e, né, te dar vontade de ir ao banheiro e você ir lá e e começa a orar em línguas. Gente, essa igreja orava mais em língua, meu. Por isso que a igreja explodiu assim. Nós não tínhamos medo de orar, irmãos. Com os caras aí poderosos dessa cidade, mãos dadas com alguns caras aí poderosos de rede de TV assim. O cara, mãos dadas, poder do Espírito. Eu falo aí, Deus te leva a lugares onde você, pelo Espírito, porque pela carne você falaria, não quero estar nesse lugar. Amém? Então, ele disse, olha, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O corpo é tão importante, irmãos, tão importante, que Satanás disputou o corpo de Moisés. O corpo é tão importante. Olha, está vindo os textos aqui, desculpa aí, pastor, mas que quando jogaram um morto na tumba de um profeta lá, o cara ressuscita. Porque até os ossos do cara estavam impregnados da presença de Deus. O corpo é importante ou não?
Mas vamos conhecer esse corpo como um átrio. Eu estou dando importância ao corpo. Não, é meu corpo, eu vou maltratar ele. Não. Paulo disse: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para cumprir a vontade de Deus. Olha o texto em 1 de só um minutinho. Onde eu anotei? Deixa eu... 1 Coríntios 6, 27. Ele disse... 6, 27? Meu Deus. 9, né? Ixi, agora me perdi. Acho que... Ele disse: esmurro o meu corpo e eu reduzo a escravidão. Ou seja, o corpo fala, a carne fala. Fala ou não fala? Fala. E você vai falar: tá bom, carne, eu vou. Não, você tem que falar não para ela. Amém? Então, é praticamente isso, bom. Mas eu queria deixar outro texto assim. Hebreus 2, 17 e 18, porque Jesus foi tentado em tudo, irmãos, em tudo, tá? Mas sem pecado. Esse texto dá base para que Deus me ajude. Deus nos ajude para não dar lugar e vazão à carne. Porque a carne não se converte, a carne se mata. Mortificais as obras da carne. Mata a obra da carne. Leia o Gálatas 5, os frutos da carne, os frutos do Espírito. Tá bom? Anote aí, Romano. Mas esse Hebreus 2, 17 e 18 vai falar assim, ó: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos. Aleluia. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Você vai ser tentado em tudo, irmão. Mas sabe que Jesus foi tentado também em tudo. Porque era sumo sacerdote, ele tinha que se apresentar a Deus não como alguém super espiritual, mesmo que Jesus era, mas por alguém que padecia o mesmo, que padeceu. Ele entende a tua luta, entende a minha luta, entende as nossas lutas. Então ele é poderoso para nos socorrer, nos livrar. Amém? Então, para que a gente possa se libertar e esse corpicho aqui, o átrio, possa ser santo, porque Deus nos constituiu corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que Hebreus 4:12, que a palavra de Deus ela é viva, eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, que separa alma e espírito, juntas e medulas, e acta para discernir os propósitos e pensamentos do coração. Tricotomia de Deus. Amém? Então o corpo precisa do poder de Deus. Enquanto mais ore, enquanto a gente jejue, mas nunca vai ser o bastante. Sei, eu preciso todos os dias de Jesus. Eu preciso, a Bíblia diz que todo dia eu preciso, a misericórdia de Deus se renova. Então Deus se renova na minha vida. O homem interior se renova dia a dia. Meu corpo se renova, né? Um dia eu estava passando frio, estava lá na casa do pastor Luiz, porque eu morava lá, e às vezes ficava lá. Bom, eu morei em todas as casas do pastor, que era solteiro, né? Então, morei até na igreja, morei até aqui, né? Solteirinho, morava aqui, eu já cobri tudo aqui. Então, né, às vezes as pessoas não sabem a minha história. Mas a vida nova começou, eu comecei com o pastor Luiz antes da vida nova, num grupo de jovens. E a primeira pergunta que eu perguntei para o pastor: não dá para trançar, pastor? Não pode trançar?
mais. Se eu sou crente, não pode mais. Essa é a cabeça do mundo. E o pastor falou, não pode. E agora, pastor, como que eu faço? Grupo de jovens, batista, né? Aí eu falei, não pode. Ah, então não pode, não pode. Não é? É assim, irmãos. É papo reto, tá? Amém? Se você não tem um papo reto com os jovens, tá? Grace, Victor, papo reto com os jovens, tá bom? Fala escolachado, escolacha. Já, né? Porque coisa está pegando por aí. E aí, bom, eu estava ali no quarto aqui, estava deitado, né? No quarto do Felipe, no quarto do Felipe. E eu deitado lá no chão, estava com frio, eu falei, Deus, me aquece. Lógico que Deus faz essas coisas hoje mais, renova, né? Lógico, naquela época. E Deus veio e o fogo começou dos pés até a cabeça. São experiências que estão aqui gravadas nas minhas memórias, porque me aconteceu a mim, não aconteceu com você. Você tem outras experiências, ou talvez as mesmas, mas dessas experiências eu não faço doutrina, e sim são experiências minhas que Deus tem, e eu quero de volta. Experiências maiores, porque nem olho ouviu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano que Deus preparou para aqueles que o amam. E Deus nos revelou pelo teu Espírito, você é templo do Espírito Santo. Amém, querido? Dê lugar ao Espírito Santo na sua vida, no seu corpo, nos seus sentidos, né? Amém? Eu falo, Deus, eu preciso comer isso. Não. Deus, eu gosto disso. Não, você não vai comer isso. Até nisso eu perguntava a Deus. Eu era doideira por Deus. Agora eu sou mais doido ainda. Mas quando, né? A gente precisa de Deus. Eu preciso mais de Deus, irmão. Não que eu não vou pecar mais, tá? Eu não quero pecar. Mas se pegar, tem um advogado lá em cima no céu, advogando por você e por mim. Aleluia. Amém, querido? Mas se você fala, né, essas coisas loucas, né, do mundo, né? A gente precisa falar não para o mundo, não para a carne, e sim para Deus. Porque o corpo é importante. Amém? Faltam outros textos que eu não fiz, porque tem um texto lá que eu falo sobre 1 Coríntios 6, a respeito daquele que estava, o filho que estava se deitando com a madrasta, né? E ele peca ali. E a Bíblia diz que se uma prostituta é um só espírito, é uma só carne com ela. Então o corpo tem muita importância, ele se une a uma situação. Então quando se a pessoa se dá a fornicação, o adultério, ela está se unindo a outra pessoa, fazendo aliança a outra pessoa, porque há uma ação do sangue ali. Tá? Então o corpo peca. Por isso que às vezes as pessoas não têm força para orar. Porque o diabo vem e fala, você está fazendo isso e aquilo, aquilo outro. E o cara, como não sabe a Bíblia, é mesmo, é mesmo. E às vezes Satanás faz isso, vem nos condenar, a gente não fez nada. Mas ele vem para nos condenar, para a gente não abrir a nossa boca. E não orar. Não vou mais na intercessão, pastor. Mano, você está perdendo. Porque a intercessão é um ministério de Jesus. Ele vive para interceder. E se você é intercessor e você se colocar na mão de Deus para interceder, você está fazendo o que Jesus está fazendo no céu. Amém? Todos nós fomos chamados para interceder. Somos sacerdotes. E Deus usa seu corpício, seu átrio ali. E esse átrio, querido, Deus quer matar. Ali no fogo lá. Seu corpício lá, nosso corpício, Deus quer torná-lo cinzas. Tá? Não vai sobrar nada de nós. Nem vamos nos lembrar como nós éramos, porque Deus não quer. Porque a cinza,
você não reconhece as cinzas do que foi queimado. Esse é o sacrifício de Jesus. O sacrifício que era feito lá, precisa. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 12:2: apresentai vossos corpos. Olha, o texto veio agora, meu. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Esse corpinho, gente, se você se apresenta assim, Deus, me apresenta. Uma vez eu fiz isso assim, tive uma experiência com Deus assim. Mano, meu corpo aquecia e começou a tremer. E como várias experiências aqui vocês podem ter também. Mas se eu me apresento, ele disse: apresentai vossos corpos como sacrifício vivo. Ele não fala apresenta teu espírito, tua alma. Ele não fala isso. Fala isso nesse texto. Apresenta teu corpo. O teu corpo. O teu corpo como sacrifício vivo. Amém, querido? Então venha na última célula que nós vamos estar orando por libertação de nosso corpo. Porque ali tem muita coisa para ser liberta, hein? Porque tem gente que foi violentada, foi estuprada quando criança e tem até nojo do seu próprio corpo. Eu atendi uma pessoa lá na Casa das Luzes que ela com as próprias unhas, ela fazia isso. Se maltratava por causa dessas situações de depravação. E ela expôs seu corpo a um relacionamento que não era de Deus. Eu levei as duas para dentro de casa. Uma não aguentou o tranco. Eu falei: você vai embora, essa fica. Você quer ficar, você aguenta o tranco aqui, que Deus vai te libertar. Que eu falo assim: é minha filha na fé. Essa aí. Então tem experiências, gente, que a gente luta. Quanto Satanás, gente, invade a cabeça dos jovens e dos velhos e da gente mesmo. Quando estamos dormindo, súculos, vínculos, sei lá, os dois capetas que vêm à noite e querem transar com você, usar o teu corpo. Bruxos que vêm em viagem astral e transam com mulheres. E às vezes você está achando que tudo isso é, ai, minha mente, pastor, é demônios que querem usar o seu corpo. Eu estou falando coisas que eu experimentei, irmãos. Tá? Estou falando coisas que eu não experimento. Que às vezes eu tenho que orar muito, porque os demônios sabem para onde estão batendo. Não porque eu seja mais espiritual que os pastores daqui. É que a gente está mexendo com batalha espiritual. Está mexendo com demônios. Amém?